todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versos de 1 ao 5. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso de 1 ao 5, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você pode dizer amém? Por favor, tome seu assento. Quero aqui agradecer ao pastor Samuel César pela oportunidade. Louvo a Deus por esse privilégio que nós temos de poder compartilhar, repartir com cada um de vocês nesta noite a palavra de Deus. Eu lembrava-me, quando estava sentado ali, que em certa ocasião, quando ainda fazíamos seminário, e teve uma noite muito especial que o diretor do seminário iria nos dar uma aula especial sobre geografia bíblica, pois ele havia ido fazer uma viagem no Oriente, trouxe muitas informações. E ele expôs geograficamente a Bíblia para nós, aqueles alunos, seminaristas, e no final ele abriu oportunidade para que qualquer aluno pudesse fazer uma pergunta. E a primeira pergunta que o meu colega que estava do meu lado fez foi, levantou a mão e disse: Reverendo Fanini, o senhor não sente um calafrio na sua barriga quando o senhor vai pregar? E não é diferente, eu acho, por qualquer um que sobe a esse púlpito, sempre sente um calafrio pela responsabilidade, até mesmo pela satisfação de poder transmitir essa palavra, que é a palavra de Deus, que nos dá vida, que nos dá saúde. Mas estamos aqui para compartilhar com vocês essa palavra. Eu quero, na verdade, me deter no verso 2, porque me chama muita atenção e eu quero até dividir esse versículo 2 em 3 partes. Porque decidi nada saber. Primeira parte. Segunda parte, entre vós. Terceira parte, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Certa igreja, ela tinha um vitral muito belo, e esse vitral, ele na verdade retratava o Cristo crucificado. E esse vitral ficava justamente atrás do púlpito. E naquele domingo havia um pastor convidado para pregar. E esse pastor convidado para pregar, fisicamente, ele era menor do que o pastor titular daquela igreja. E à frente estava sentada uma criança com a sua mãe. Aquela criança pequena, e na medida que aquele pastor ia pregando, ia falando, aquela menina está olhando, ela vira,
olha para lá, olha para cá, e ela catuca a mãe dela e diz: mamãe, aonde está aquele homem que fica ali na frente, que não deixa a gente ver Jesus? O que eu quero dizer com isso? Que cada ato litúrgico desse culto aqui nesta noite, cada palavra que aqui foi proferida, cada hino que aqui foi cantado, só tem um objetivo: de revelar o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso e o que Ele pode e está fazendo por cada um de nós. É apresentar Jesus Cristo. A você, quem sabe, está aqui nesta noite e não está ainda seguindo Jesus de perto. Esse é o nosso objetivo nesse culto aqui: adorar a Deus, reverenciar o Senhor, ouvir a palavra dEle, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E é por isso que eu conto com a sua atenção na palavra de Deus. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. E esse ouvir eu considero da seguinte forma: quando você vai ao médico, e o médico com aquele instrumento, ele manda você respirar fundo, manda você ficar calmo, e começa a ouvir o seu coração, as batidas do seu coração, começa a ouvir o seu pulmão, e o médico, geralmente ele pede silêncio, e olha assim para cima. E eu quero que você nesta noite também ouça a palavra de Deus, porque na medida que você ouve a palavra de Deus, a fé que você tem aí, que é um dom de Deus, vai ser despertada mais e mais, e você vai poder tornar essa fé operosa, a ponto de no final dessa reunião, você dizer: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Cristo na minha vida, eu estou saindo daqui nesta noite diferente, porque a minha fé aumentou nesse Jesus que esses crentes estão pregando. Porque decidi nada saber. Paulo, o autor desta carta, escrevendo de Roma, a igreja de Corinto que ele havia plantado, ele sabendo que esse ambiente era um ambiente aculturado, havia muitos filósofos nessa época, e ele decidiu, categoricamente, ele expõe aqui: eu decidi nada saber entre vós. Ele havia passado 18 meses em Corinto, plantou aquela igreja, mas ele sabia que aquela cidade era uma cidade tomada pela corrupção, pela imoralidade. E agora ele escreve para aquela igreja que está ali. Aparentemente parece até algo anti-intelectual. Eu decidi nada saber. É uma decisão que ele tomou e que cada um de nós, uma vez, também tomamos na nossa vida. E você que está aqui nesta noite, você também pode tomar uma decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Depende de você, que a palavra já está sendo exposta, o Evangelho está sendo pregado aqui nesta noite. Muitos estão ouvindo o Evangelho aqui e pelas ondas da Rádio Paz. E é uma decisão, é uma atitude que cada um tem que tomar. Você que ainda não tomou, você hoje pode tomar essa decisão. Eu quero aceitar a Cristo. Eu quero mudar de vida a partir de hoje. Eu quero ser diferente. Perguntaram a Carlos Mester, esse biblista: Mester, o que é conversão? E ele dá uma resposta para a conversão totalmente diferente daquilo que nós sabemos e entendemos. Que conversão para nós é você dar meia volta, é mudar de vida, é deixar acontecer uma metamorfose na sua vida. Ele diz: conversão é uma conversa longa,
Por isso que você vai encontrar nesse ambiente, nesse templo aqui, pessoas que estão aqui servindo a Cristo 20, 30, 60 anos e mais, porque até hoje estão conversando com Jesus, porque vale a pena conversar com Jesus no nosso dia a dia, e na medida que a gente conversa, o nosso caráter vai sendo transformado. Se eu roubava, eu parei de roubar. Se eu mentia, eu não minto mais, porque a minha conversa com Cristo é algo incomparável. É diferente de eu chegar com um colega ou conversar com ele. Eu posso, talvez, fantasiar a minha conversa, mas com Jesus é diferente, porque Ele nos conhece por dentro. Ele sabe que eu sou um pecador. Ele sabe que eu preciso da sua misericórdia, da sua graça. E o nosso convite para você nesta noite é esse. Venha ter uma conversa longa com Jesus. Venha participar conosco semanalmente e venha conversar com Jesus. E você vai perceber e você vai entender como o Evangelho é maravilhoso, como o Evangelho é simples. Paulo decidiu nada saber. Por que Paulo decidiu nada saber? Porque ele sabia daquele ambiente. Ele estava levando um evangelho que, na verdade, no entendimento dos judeus, dos gentios, era loucura, era escândalo. E lá no primeiro capítulo ele vai dizer: o evangelho para quem perece é loucura, mas para nós, para a igreja, é poder de Deus. Às vezes essa palavra pode soar até pesado. E eu me lembro que um colega meu, estudando comigo um tempo atrás, ele decidiu, ele optou em ser ateu, mas ele estudava conosco numa instituição confessional. Até aí eu não entendi, porque como que um ateu vai estudar numa instituição confessional que crê em Deus? Mas estava lá. E ele falou, Tarsílio, começou a criticar, começou a falar mal de Deus, começou a falar mal da religião, da igreja. Eu falei, você é meu colega, eu gosto muito de você, nós se damos muito bem, mas eu quero te dizer uma coisa: o evangelho para quem perece é loucura. Eu sei que para mim é poder transformador de Deus. Transformou a minha vida, por mais que eu tenha já nascido no berço evangélico, por mais que eu não tenha provado esse submundo, mas eu vejo a cada dia, vejo na vida das pessoas, vejo no meio dos meus familiares, o quanto o evangelho é poderoso para te libertar, como libertou e tem libertado muita gente. Você quer ser liberto nesta noite? É a oportunidade que você tem de decidir. Você hoje pode, eu vou me decidir. Não importa o que vai pensar minha família, não importa o que vai pensar fulano, beltrano, mas eu vou decidir nesta noite. Vou tomar uma posição na minha vida. Paulo se encontrava ali em Corinto, ele sabia, quando plantou aquela igreja ali, ele sabia, quando estava escrevendo essa carta, da sua responsabilidade, que era ser o embaixador de Cristo. O que é embaixador? É aquele que representa o seu reino na corte de outro. E Paulo, quando chega a Corinto, na verdade, ele estava representando esse Cristo crucificado, mas que a Bíblia diz que ao terceiro dia ressuscitou, ressurgiu. É a nossa crença. Por que nós glorificamos aqui nesta noite? Não tem nenhum vitral aqui com uma cruz, com uma imagem do Cristo crucificado, mas nós cremos pela fé que Ele está no nosso meio, Ele está dentro de mim. Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo já entrou comigo. E é essa alegria, esse prazer, essa satisfação
que nós temos de volta e meia levantar as nossas mãos, glorificar ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é um Cristo ressuscitado. Entre vós, Paulo não se preocupou em saber a vida de A ou de B. No contexto, Paulo não se preocupou em imitar os filósofos da época, porque os filósofos da época tinham por costume ir para as praças e ali expor a sua cosmovisão da vida, do mundo, e ali discutir quem foi Sócrates, o pensamento de Sócrates, de Aristóteles, de Péricles, de Platão. Paulo simplesmente foi ali já com uma mensagem de confronto, porque muitas das vezes o evangelho é um confronto, ele vai de encontro às minhas ideias, às minhas concepções. E Paulo, ele chega dizendo: eu decidi apresentar entre vocês um Cristo crucificado. Para alguns, que loucura! Nós estamos numa cidade, numa grande metrópole, tanta gente aculturada, tanta gente sábia, tanta gente entendida. Agora vem esse homem aqui falar de um evangelho, de um Cristo crucificado. Isso é um escândalo, mas foi a decisão que Paulo tomou. Um evangelho sem mistura. O evangelho na simplicidade da pessoa de Jesus. Paulo não chegou ali adicionando alguma coisinha, outra coisinha, para se tornar a mensagem do evangelho algo florido, de maneira nenhuma. Ele foi já sabendo que a pregação de um Cristo, que a essência de pregar sobre um Cristo crucificado ia chocar os judeus, ia chocar os gentios. Às vezes o evangelho chega até nós e choca-nos, porque muitas das vezes nós estamos tão distante de Deus, e a palavra, ela vem ao nosso encontro e nos manda colocar nossos caminhos tortos de forma correta. Paulo apresenta esse Cristo crucificado. Um Cristo crucificado, mas que tem os seus benefícios. Porque é um Cristo ressurreto. É um Cristo que perdoa os pecados. É um Cristo que nos concede vida eterna. É um Cristo que tem nos prometido ressurreição. Talvez o evangelho de Jesus tenha deixado você de uma forma desconfortável. Talvez você esteja aqui nesta noite, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ou até mesmo cada um de nós que já temos aí uma caminhada, uma conversa longa com Cristo. Às vezes o evangelho, a palavra, porque quando a gente fala evangelho, na verdade é Jesus. Jesus chega e nos choca, às vezes dá uma sacudidela na nossa vida, para nós melhorarmos o nosso proceder, o nosso caminhar. E o evangelho é esse evangelho libertador, que me libertou, que libertou muitos aqui, e quer te libertar também. Às vezes alguma coisa que está te prendendo, alguma coisa que está obscurecendo a sua visão de ver a beleza desse evangelho, a beleza do que é servir a Cristo, e faz-nos lembrar quando Cristo curou aquele cego, e Jesus curou, e está vendo ele, eu estou vendo os homens como
árvores, né? Estava com uma visão ainda muito embaçada do que é a cura, do que é o Evangelho. E talvez alguém nesta noite aqui também está com uma visão muito turva, muito embaçada do que é essa coisa maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, que faz com que nós deixamos a nossa casa 1, 2 vezes por semana e nos reunimos nesse templo. E aqui, sem muita cerimônia, nós falamos nesse microfone que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo tem a solução para todos os problemas. Na medida que eu vou mergulhando nessa palavra, vou entendendo, vou conversando, tendo essa conversa longa com Jesus. Decidi nada saber entre vós. Paulo poderia muito bem usar os artifícios da filosofia, nada demais. Porque a filosofia, na verdade, ela nasceu junto com a teologia. Mas ele preferiu, ele decidiu, eu vou pregar, é o Cristo crucificado. Vai chocar os judeus, vai chocar os gentios, vai ser uma mensagem de escândalo, vai. Mas eu vou falar desse Cristo crucificado. E é a máxima do Evangelho, é a máxima desta igreja, que abre as suas portas para dizer que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É a máxima desta igreja, é a nossa pregação aqui semanalmente. Eu tive um colega que ele falou: Tacílio, em toda igreja que eu vou, sempre é a mesma mensagem. Aí eu entendi. Aí eu falei: mas o pregador é o mesmo? Ele não, sempre é um pregador diferente, mas é a mesma mensagem. Eu falei: eu entendi. É porque a mensagem de Jesus é uma só. Confessa os seus pecados. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É esse Evangelho libertador que nós estamos aqui compartilhando com você. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E eu quero saber, você que entrou aqui nesta noite, faça como o apóstolo Paulo decidiu, tomou uma decisão de pregar esse Evangelho que ia escandalizar. E você pode tomar essa decisão nesta noite. Eu quero saber de você. Quem sabe o irmão pode tocar ali uma melodia enquanto a igreja ora, e você tem a oportunidade de vir até a frente, declarando a sua decisão nesta noite ao lado de Jesus, dizendo no seu coração: eu quero tomar uma decisão nesta noite. Eu quero seguir a Jesus de perto. Eu quero ter essa conversa longa com Jesus. Ah, como eu preciso de uma conversa longa com esse Jesus. E é hoje, a oportunidade é hoje. Não saia daqui nesta noite sem essa convicção de tomar uma decisão. Está vindo aqui alguém, alma preciosa aos olhos do Senhor, que Jesus ama e que Jesus quer abençoar, e que eu creio que as mãos do Senhor estão estendidas. Quem mais? Enquanto a igreja ora, o Espírito do Senhor está nesse lugar. É o Espírito Santo de Deus que convence, é o Espírito de Deus que quebra as barreiras, é o Espírito de Deus que expulsa toda ação contrária. É assim que nós cremos, é assim que essa igreja crê. Quem mais? Venha, toma uma decisão ao lado de Jesus. Espírito de Deus está falando ao seu coração. Não retruca ao Espírito de Deus. Abra o seu coração e deixa a luz do céu entrar nesta noite na sua vida.